Deixa eu fazer aquela recapitulação rapidinho, né? Enquanto a gente tá aqui de memória fresca, né? Então, leitura da vez aqui, Sandman, né? Prelúdios e Noturnos aqui, né? Isso aqui é a continuação da leitura que aconteceu na terça-feira passada, né? Pra quem não conhecia a história ainda, né? Queria conhecer, do que a gente tá falando aqui? A história do Sandman aqui, né? Resumindo bem rapidão aqui, ela basicamente conta a jornada aqui de uma entidade, né? A gente chama de Perpétuo, né? Perpétuo Sonho, né? Que tem vários nomes, né? Ele pode ser o Sonho, pode ser o Morpheus, tem gente que chama do próprio Sandman, né? E nessa história aqui, a gente acompanha um pouco da jornada dele aqui, né? Na live passada eu contextualizei um pouquinho da criação da obra, quem que é o autor, quem que é o artista, né? E aí eu já vou explicando aí. Então, o que aconteceu aqui na última história, hein, galera? Pra quem quer conhecer aqui, né? O Sandman, essa entidade aí, né, que representa o sonho, ele foi capturado por uma ordem esotérica e mística, né? E essa ordem esotérica mística aí, através do aprisionamento deles, né, tentou, na verdade, aprisionar a morte, né? Então eles invocaram o Sandman num erro, assim, né? Quando você vira pra longe, o microfone fica meio baixo. Opa, desculpa aí, ô Shain. Deixa eu já colocar aqui no nosso modo aqui, gravação, então. E aí, o que aconteceu, então, galera? O Sandman, então, ele foi capturado ao invés da morte, né? Que é o que a ordem esotérica estava tentando buscar, né? E aí, nessa captura aí, né? Todas as pessoas do mundo tiveram seus sonhos afetados, né? Então, algumas pessoas não conseguiam dormir mais, outras pessoas, uma grande maioria, adormecia para sempre, outros não conseguiam mais sonhar direito, outros ficavam muito acordados, enfim, né? Tivemos diversas consequências, né? Aí, dentro dessa captura, o Sandman ele ficou preso aí durante 3 vintenas, aprendemos essa palavra na última live, né? E uma década, né? Então ele ficou 70 anos preso, né? Pelo captor dele lá, né? E aparentemente ele não falou nada, só encarava, ficava parado, não comia, não dormia, ficou esses 70 anos aí paradão, né? Sem fazer nada, né? Até que um dia um guarda lá dormiu, o Sandman usou a energia do sonho do guarda lá que estava vigiando ele e se libertou, puniu lá o captor dele e ele descobriu que além da captura dele, né, o Sandman quando ele chegou ele tinha 3 objetos lá de grande poder dele, né, e esses objetos foram roubados dele. Então quando ele se libertou, o Sandman estava fraco e estava sem os objetos dele. Parte da jornada aí da última história aqui foi do Sandman recuperando os objetos dele, né. O primeiro objeto, que era uma espécie de saco aqui, a sacola de areia dos sonhos, né, que ele carregava, né, na história que eles chamam de algibeira, né, ele ficou em posse aí de um mago conhecido aí da DC Comics, né, chamado John Constantine. O Sandman foi atrás dessa algibeira aqui numa história mega íntima aí, né, atrás que tava na verdade com uma ex-namorada do John Constantine. Aqui, deixa eu localizar ela aqui. Cadê a algibeira? Cadê a algibeira? Aqui, tá vendo? Vocês estão vendo o Constantine aqui de levinho, né? Peraí. Melhor assim, né? Então, ó, ele entrou aqui, ó, num lugar que estava dominado por sonhos, onde estava dormindo a ex-namorada do Constantine aqui, a Rachel, né? Aí o Sandman, ele faz a Rachel aqui terem bons sonhos, né? e aí conseguiu recuperar a algibeira. Depois, o segundo objeto aí que foi perdido, né, nessa captura do Sandman, foi o elmo dele, né? O elmo do Morpheus aí, né? Esse elmo, ele foi levado ao inferno, e aí a gente teve um capítulo do Sandman descendo ao inferno, conhecendo Lúcifer e os outros senhores do inferno aí, e fazendo uma espécie de batalha de rap, só que de realidade eles chamaram aqui, né? Pra conseguir recuperar o elmo dele, né? Depois disso ele recuperou o elmo dele lá do demônio que tinha posse, conseguiu mais poderes, né, com essa jornada. E agora nós estamos para acompanhar aqui a busca do Sandman pelo terceiro item dele aí. Então, é nesse pé aí que estamos na história, tá, galera? Então, para quem não entendeu, já tá preparado aí para curtir essa aventura aí, né, galera? Lembrou muito, entendi. Então, virei a câmera aqui. Então, deixa eu colocar aqui mais um pouquinho aqui, tá ótimo, né? Então, olá pessoal, acabamos então de concluir aí o capítulo 5 de Sandman aqui, né, chamado Passageiros. Essa aqui é a minha câmera aqui auxiliar aqui da leitura, então, para quem tá vendo aqui esse corte aqui no YouTube, né, bem-vindo a Páginas e Porradas, estamos aqui lendo e comentando aqui em tempo real, né, Sandman, né, não posso ler a integridade aqui, né, mas a gente pode pelo menos narrar, explicar o que tá acontecendo na história, e quem tem o quadrinho tá seguindo aqui com a gente, nossa live aqui tá cheio de uma galera aqui cheia de energia, a gente tá curtindo aqui essa história do Sandman tentando recuperar os seus pertences, né? Agora na busca do Rubi.
Então, o que a gente soube? A gente soube que o Rubi, ele era de posse de um antigo vilão, e esse vilão brigou com a Liga da Justiça. Por isso que a gente começa o capítulo no Arkham Asylum. Aí o vilão, ele consegue fugir do Arkham, né? A mãe desse vilão aí, do John Dee, ela falece, né? E no falecimento dela, ele acaba tendo um start aí de querer fugir da prisão pra reaver lá o Rubi dele e tentar, literalmente, destruir o mundo, né? Fazer o fim do mundo, controlar as pessoas através dos sonhos. Então esse vilão consegue fugir, e enquanto isso, o sonho, né, o Sandman, ele tá tentando procurar pessoas que saibam onde tá possivelmente aí o Rubi, né, que pertencia a ele, né? E aí, obviamente, como o cara era um super vilão, né, ele tenta ir de contra a Liga da Justiça. Ele aparece no sonho de um herói mega conhecidíssimo, não tão mega conhecido, mas agora mais conhecido, principalmente agora falando de 2021 aí, né? Que é o Senhor Milagre, o Scott Free, né, o mestre das fugas aí. Durante a live eu expliquei todo o contexto dele aí e tal, mas ele aparece no sonho do Scott Free, e o Scott Free leva ele até o Marciano, e o Marciano explica onde que tava o cristal, né? Então é até legal que o Marciano, ele enxerga o Sandman não como o sonho, né? Ele enxerga o Sandman, até mostrando aqui, ó, como uma figura de fogo, uma espécie de deus, assim. Ele tem até medo, meio que pavor do Sandman. E por quê? Porque em Marte lá, né, eles têm esse pavor ao fogo, e eles enxergam, tem uma relação talvez diferente com o sonho, até porque os marcianos são telepatas, né? Então a parada é meio diferente aí, né? E aí, enfim, o Sandman então vai até o armazém, né, em busca do Rubi. E em paralelo a isso, na história, a gente vê esse vilão, é o John Dee, fazendo uma mulher de refém aqui, ó, sequestrando ela num carro aqui, apontando uma arma dela, e durante a história ele vai conversando com ela, né, por isso que aqui, ó, o título se chama O Passageiro. Ele vai conversando com ela vai conversando com ele, eles vão meio que pegando uma intimidade e tal, né, tentando se conhecer. Ela vai até meio que abrindo a guarda com ele. Ela, acho que no começo achava que ele era um psicopata, depois ele vai explicando que ele não, minha mamãe me explicou isso, não sei o que, então ela vai enxergando uma fragilidade dele. Ela até tenta falar, minhas filhas nunca me obedece, tal, pra tentar pegar uma empatia e tal. E aí vai seguindo. Um detalhe aqui legal é que o Sandman, quando ele descobre que o negócio tá no armazém lá, ele usa os sonhos de todas as pessoas que estão dormindo nos Estados Unidos aqui. Então ele vai pulando de estado e cidade por sonhos de várias pessoas. Então ele pega um cavalo, ele cavalga um dragão que tá no sonho de uma pessoa. Ele pega um ônibus que outra pessoa tá sonhando. Ele usa um barco que um cachorro sonhou. Enfim, ele tá usando o sonho de várias pessoas aí pra chegar nesse lugar. Um detalhe, ó, excelente aí, hein? Bem legal esse conceito. Mas ao chegar aí, ó, pra reaver o Rubi dele, o que rola? O Sandman aqui, ele tenta pegar o Rubi, absorver a energia que tava no Rubi dele, né? Só que na hora que ele faz isso, ele sente uma dor e desmaia. Por quê? Porque o vilão, o John Dee aqui, né, o caveiroso aqui, né, que tá todo carcomido aqui, ele explicou durante lá a viagem lá com a Rosemary lá, a refém, que ele tinha modificado o Rubi durante os atos dele lá, que agora o Rubi não era o mesmo Rubi original, ele era uma versão dele lá, né. E aí ele explicou também o conceito do Rubi, que ele materializa o sonho, que ele pega a energia do sonho e materializa, e basicamente é isso que que aconteceu aqui nesse capítulo aqui, né. E a gente conclui o capítulo, né, com o vilão, né, o vilão, ele vê o Sandman desacordado, né, do lado do Rubi. O vilão pega o Rubi do chão e dá risada. Ó, alguém tentou pegar você, mas ele não tinha essa força, tal, né? Porque o vilão, obviamente, não sabe que o Sandman, o sonho é o sonho, né? E aí ele pega o vilão, ó, ele pega o Rubi e segue lá o caminho dele lá, festejando lá o plano de fazer o fim do mundo, né? E a gente conclui a história com o vilão entrando numa lanchonete aqui 24 horas, né? E aí é até legal, assim, porque tem um negocinho bem legal. A garçonete fala, você tá esperando o mais? Ele fala, não, só tô esperando o fim do mundo. Ou seja, né, bem papo de vilão, né? E esse é a conclusão aqui do capítulo 5 aí de Sandman, né? Os passageiros. O que a gente pode colocar de menções aqui, momentos legais? Esse negócio do Sandman viajar de sonho em sonho. A aparição da Liga da Justiça é bem legal, né? Apesar da história aqui não ter muito a ver com esse universo de herói mais tradicional aí, né? É legal ver alguns personagens aparecendo, né? Eles até dão menção ao Batman. A gente podia falar com o Batman aqui. Ah, não dá pra falar com o Batman porque são 3h30 da manhã e ele deve estar trabalhando, né? Lutando contra o crime. E aí, maneiro, né? O Marciano vê o Sandman como deus e assim como os deuses, né? Que nem o Neil Gaiman, o cara que faz o Sandman aqui, deuses americanos e tal, ele trabalha muito bem esse conceito de divindades, né? Então, cada pessoa, né, tem a sua divindade da sua forma, do seu ponto de vista, né? Uma coisa que ele até deixa mais claro aqui no texto da história, né? E aí é por causa disso que ele vai acontecendo. Mas aí o Sandman então teve esse infortúnio e agora a gente vai em breve aí acompanhar o capítulo 6 pra descobrir o que aconteceu. E aí, chat, o que vocês estão achando da história, hein? Deixa eu voltar aqui pra vocês, hein? Então, retornamos aqui, galera, ao capítulo 6 aqui, né? Capítulo chamado de 24 horas aqui, né?
Acabamos de terminar a leitura aqui, né? O que a gente viu? A gente viu, então, o Doutor Destino aqui, né? O Mr. D aqui, né? Entrando no restaurante. Uma dos personagens do restaurante aqui era a Beth, a garçonete aqui, que gostava de escutar as pessoas porque ela quer ser escritora, então ela não via a conversa das pessoas como um lance de empatia. Ela via as pessoas como matéria-prima. Que ela queria, né? O que acontecia, saber o que acontecia na vida das pessoas pra, né, ter mais material pra poder escrever os livros dela, que era um dos grandes sonhos dela, né? Sonho, Sandman. E aí, dentre os personagens do restaurante, a gente vê depois aqui a Judy, que é uma punk aqui, que depois a gente descobre que na verdade, ela é lésbica, ela tá no restaurante esperando a parceira dela, a dona, que nunca aparece, ela depois liga atrás da dona e percebe que a dona fugiu e ninguém tá sabendo. A gente conhece aqui, acho que é Gary, o nome desse garoto aqui, é um cara que tem sonhos de ambição lá, tal. Conheço, não, acho que o Gary é esse altão aqui, ó. Esse cara e aqui é a Kate, que são um casal também. A Beth até achava que eles eram feitos um pro outro, né? E aí, qual que é o lance da história aqui? A história se chama 24 horas, e de tempo em tempo aqui na história a gente vai tendo uma narração de o que vai acontecendo em cada hora. Então, por exemplo, aqui, ó. Hora 1, as moscas caíram na teia, ou seja, quer dizer que o cara entrou no restaurante e fez a armadilha dele. Aí ele vai... Nessa hora 1 a gente vai conhecendo todo mundo que tá entrando no restaurante. E a gente descobre, ó, que o John Dee aqui, ó, ele tá ficando mais forte agora. Ó. Ele tá com cabelo, ele tá com a pedra lá dos sonhos lá, que aparentemente tem um poder de materializar e manipular os sonhos e as pessoas, né? Tem. A gente conhece também mais pessoas. Aqui um cara que é viúvo, tá sofrendo em luto com a morte da esposa. A gente vê o casal, vê o jovem lá vicioso. Aí aqui na hora 2, ele descreve aqui que o John Dee fala que ele foi obrigado a manipular as pessoas. Aqui que a gente vê o carinha lá tentando levantar, e na hora que ele paga a conta e tenta levantar pra ir embora, o John Dee faz uma paradinha aqui, ó, com o colar dele aqui, e faz o cara retornar. Então, ou seja, ele tá começando a manipular essas pessoas. Na hora 3, ele pede pra ligar a TV pra ver a novela da tarde e tal. E a gente vai vendo aqui as histórias acontecendo. A gente vê o apresentador da TV que ele tinha acabado de pedir pra ligar se matando ao vivo, ó, por favor, não desligue. E a gente vai vendo. Na hora 5 aqui, ó, o casal tenta levantar e ir embora. Na hora que ele tenta levantar e ir embora, eles ficam confusos e voltam a se sentar e pedem mais coisas e falam que tá legal o restaurante, ou seja, eles estão sendo manipulados. Hora 6 aqui, ó, a Judy tá escrevendo pra dona a carta, o carinha tá sonhando aqui, ó, que ele virou um grande executivo, e vai acontecendo a história aqui, ó, né? Vai acontecendo, ele começa a manipular as coisas, ó. Então o cara sonhou que era executivo, o outro sonhou que ele tava num carrão aqui traindo a esposa sonhou que ela tá com a cabeça do marido na coisa, ou seja, ela nunca mais vai sofrer com infidelidade. Então ele deu os maiores desejos pra eles, né? O cara que tava em luta aqui sonhou que ele tava morto, que era o sonho de... Tava vivendo em luto, Natal, e ele vai manipulando. A hora 9 ele faz as pessoas brigarem, a hora 10 eles fazem eles adorarem ele, um cara até corta um dedo, entrega como se fosse um ritual de oferenda pro John Dee, ele tá aqui ó, com escrito Deus aqui nele, né, escrito com sangue. Na hora 11 ele faz todo mundo assistir o jornal, as notícias. Na hora 12 ele faz eles confessarem aí as coisas, né, fazem eles se conhecerem melhor, então as pessoas acabam contando as maluquices que eles fizeram, né. Na hora 14 aqui, ó, fazem as 3 mulheres aqui funcionarem como se fosse uma espécie de oráculo aqui, ó. Eu vou consultar o oráculo, então ele manipula as 3 mulheres aqui, ó, pra funcionar como se fosse aquelas moiras lá a gente vê essa figura das moiras, da Hecate apareceu no outro capítulo do Sandman, que é a figura da oráculo, né? Então ele manipulou as mulheres para fazer isso. E vai acontecendo, de hora em hora vai acontecendo cada coisa, ó. A hora da confissão, então vai fazendo a pessoa confessar coisas e fazerem coisas. Tem uma hora aqui que ele faz todo mundo virar animal, eles estão tipo replicando o que tá acontecendo na televisão, que os animais atacam na floresta e ele faz as pessoas, né, agirem como animais, ó. Inclusive um mata o outro aqui, né, mordendo mesmo na mordida. Então ficou pesadíssimo, ó. Faz as pessoas cantarem aqui e tal. Então foi manipulando todo mundo, até que na hora 22 aí, todo mundo já tá morto nesse restaurante. Ou seja, ele foi manipulando todo mundo de diversas maneiras possíveis e cruéis, pra no final matar todo mundo que tava nesse restaurante durante 24 horas. Ou seja, que cruel, né? Que cruel o cara foi. E na hora 24, né, a gente vê uma nova pessoa entrando no restaurante finalmente, né? Porque durante essas 24 horas ninguém entrou nesse restaurante, só quem já estava lá. E aí quem entra no restaurante é o Sandman, e o John Dee até bota a mão assim na cara e fala, pô, finalmente você chegou, tava ficando entediado e tal, né? E agora a gente vai ver esse embate aí do Sandman com o John Dee pra recuperar o Rubi que era de posse do Sandman, hein? Pesadíssimo esse capítulo, galera, pesadíssimo, hein? O que vocês acharam? Sinistro, né? Mas é isso aí, galera, vamos em breve agora pro capítulo 7.
Aí gravamos aí a ceninha do YouTube, galera. Sinistro, né? Sinistro esse capítulo, né? O que vocês acham? Bom, galera, chegamos então ao final do 7º capítulo aqui de Sandman lido, né? Capítulo chamado Som e Fúria, né? A gente vê finalmente aí o embate do Sandman com o Dee, né? Que tava na lanchonete após, né, de fazer várias atrocidades com as pessoas. E, e aí eles estão batalhando aqui, né? Aí o que rolou, né? O John Dee desafiou o Sandman, falou que o Sandman explicou que o poder, na verdade, que vinha do cristal do John Dee era do próprio Sandman, explicou que o Sandman criou o cristal a partir dele mesmo, né? Por isso que o cristal manipula os sonhos e tal, né? E, e é isso que tá acontecendo. Aí o John Dee lá, o vilão, né, o Dr. Destino, no momento que ele descobre que o cristal era feito do Sandman, ele fala, beleza, então eu vou te absorver todo e te matar, porque eu vou ficar mais poderoso. Aí o Sandman fala, meu, eu não vou batalhar com você aqui, se a gente vai brigar, a gente vai lá pro mundo dos sonhos. E aí eles foram pro mundo dos sonhos. O John Dee ficou bravão aqui com essa informação e foi atrás do Sandman no mundo dos sonhos também. Em paralelo, a gente tem algumas páginas aqui em preto e branco mostrando pesadelos ou acontecimentos que estão acontecendo na realidade das pessoas que estão sofrendo por causa desse embate aí do mundo dos sonhos, da falta de poder e da manipulação do cristal dos sonhos do John Dee. Assim que o John Dee entra no mundo dos sonhos, ele entra meio que na pele aí do César, lá, o imperador, tenta falar com os oráculos lá, né? Toda uma parada. Então ele tava manipulando a realidade dos sonhos, mas assim que ele se acorda, assim, se dá por conta, ele assume essa figura aqui que a galera aqui carinhosamente lembrou do esqueleto do He-Man, né? Que é um, é um cara bombadão aqui com cabeça de esqueleto. E aí ele começa a tentar destruir a Terra dos Sonhos, porque ele não tava achando o Sandman pra lutar com ele, né? Ele começa a destruir a Terra dos Sonhos. As pessoas sonhando começam até a ter epilepsias por causa disso, né? E ele vai fazendo isso até que o Sandman aparece, né? E aí, no momento que o Sandman aparece, o John Dee começa a xingar o Sandman. Ele tava todo momento, né, xingando lá, blasfemando o Sandman e tal. E aí, no momento lá de explicar né, as coisas e tal, o John Dee percebe que se a pedra veio do Sandman e ficou mais forte porque absorveu parte do poder dele, ela poderia absorver muito mais. O Sandman confirma isso. E aí, na hora que o Sandman confirma que a pedra pode absorver mais poder dele, o John Dee ataca o Sandman aqui com um raio, né? E esse raio de tentando absorver o Sandman na com a pedra. Só que esse esforço aqui ó, faz a pedra rachar. A gente vê uma grande explosão. Nessa explosão aqui, a gente vê um quadro bem legal aqui, ó, do vilão aqui no vazio, entendendo o que tá acontecendo. E quando ele começa a comemorar que ele venceu, que agora ele era um monarca da Terra dos Sonhos, a gente tem um outro mega quadro aqui, lindíssimo dessa obra aqui, ó. Que é o cara tava no fundo todo branco comemorando, mas na verdade, ó, ele tava nas mãos aqui do Sandman, né? E o Sandman é branco, né? O sonho é branco. E aí a gente dá a entender que tava tudo sob controle aí do sonho, né? E aí o sonho explicou que por causa dessa tentativa de tentar absorver ele com a pedra, que faz parte dele, a pedra não aguentou e se rachou. E no momento que a pedra se rachou, o poder dele retornou ao Sandman. É uma coisa que nem o Sandman pensava em fazer. Então, por isso o Sandman tá mega felizão, assim, porque ele recuperou o poder e o Sandman tava debilitado, né, por causa dos capítulos anteriores. Então, recuperar o poder deixou ele mais feliz e tranquilo, né? E aí o John Dee falou, putz, e agora? O que você vai fazer comigo? Vai me matar tal? Aí o Sandman até transporta ele aqui pra um jardim aqui na Terra dos Sonhos. E eles falam, não, cara, eu só vou te levar pra casa tal, né? Porque o Sandman, ele não é humano, né? Então ele não tem essa parada de vingança, de eterno. Apenas tirando com o cara lá que ele castigou pesado. Mas é com esse cara que tava usando a pedra lá dele lá de maneira mortal, né? Pra manipular os mortais e tal. Ele nem ligou muito assim. Falou, cara, só volta aí pro arca, fica aí com os malucões. O John Dee aqui, o Doutor Destino, então, o vilão, encontrou o Espantalho, até eles bateram um papo. O Espantalho falou que tá todo mundo doidão por causa dos sonhos. Sandman só ficou tranquilão, falou, não, agora eu tenho que reconstruir meu castelo e todo mundo vai dormir tranquilo hoje, né? Porque agora o Sandman, o sonho, né? O sonho perpétuo, o sonho, né? Que é o que o Sandman é, né? Agora tá completo e tá em paz. Por isso que as pessoas vão ter uma boa noite de sonho. E espero que vocês da live também tenham uma boa noite de sonho. E aí, com essa uma narraçãozinha aqui, em homenagem aqui, ele acaba aqui e fala que o único som que dá pra escutar agora é o som das pessoas, o vai e vem, né? Provavelmente da respiração das pessoas enquanto elas estão sonhando. Então, foi meio que essa síntese aí desse capítulo. E agora a gente encerra ele aqui para nos prepararmos para ir para o 8º capítulo, que vai encerrar o compilado aqui, Prelúdios Noturnos aqui que a gente leu hoje, né? Quem diria, hein, galera? Estamos finalizando, hein? Então, pessoal, encerramos aqui o 8º e último capítulo aqui, né?
desse compilado aqui chamado Prelúdios e Noturnas aqui, né? Que compila as primeiras 8 histórias aqui do Sandman aqui do Neil Gaiman, né? Essa história aqui, ela é chamada O Som de Suas Asas, uma alusão clara aqui às Asas da Morte, né? A personagem que aparece aqui durante a história, a gente já vai entender um pouquinho melhor nela, né? A gente começa a história aqui com o Sandman todo moribundo aqui, né? Jogando pãozinho para os pombos aqui, meio tristão. E aí, meio dessa história aí, a gente vê uma figura, né? Tá até aqui, ó, uma moça jovem, toda gótica aqui, né? Com uma cruz aqui de Ra, né? Acho que é uma cruz de Ra, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Cruz de Ra, que é a cruz egípcia aqui, né? É, que a gente identifica aqui, né? Pra fazer aqui. E é cruz de Ra mesmo, acertei. Pra significar, né? Que tinha significado aqui de associação à morte e tal. Então já tinha. A dica tava no figurino aqui dela, né? Com a cruz de Ra e tal. Então, ele tava batendo um papo aqui com essa que depois a gente descobre que é a irmã dele, né? Cruz de Ankh, né? Que era o Ra antigamente, né? É, e aí, todo esse papo aí com a irmã dele lá, que a gente descobre, ele tá falando, pô, irmã, eu tô meio triste sim, né? Ela até fala, ô, fala qual que é o problema pra mim. Aí ele fala, tô meio triste sim, você percebeu algo de sério? Porque eu tô aqui, eu fui preso durante anos, fiquei em raiva, fiz minha vingança com toda a ira que eu pude, né? Depois eu descobri que meus preciosos itens tinham sido perdidos, eu fui na minha jornada de recuperar eles. Alguns foram mais fáceis, outros mais difíceis e tal. Mas depois de eu recuperar eles, eu até me reencontrei, porque por causa do Rubin lá, o Sandman, ele absorveu um poder que ele não tinha há milênios, né? E, e aí nesse reencontrar ele falou que achava que ia estar com mais vigor, que ele ia ir pra frente. Mas ele não tá se sentindo bem, ele tá se sentindo sem foco, vazio, né? Aí todo um papo aqui que a gente bateu durante a live aqui sobre esse negócio de você ter grandes objetivos e após concluir ele você se sentir meio só, né? Você não conseguir virar a página ou enxergar para os próximos, né? Então ele tava todo numa vibe meio assim, deprê, assim, né? Meio emo, assim, tal qual as roupas dele aqui, né? O Sandman, a morte aqui, todos góticos, trevosos, né? Sad boys aqui da vida. Então ele tava na vibe dele. Até que a morte aqui pega o pão que ele tava jogando pros pombos, arremessa na cabeça dele e dá um puto sermão aqui, ó. Você é simplesmente o mais idiota, o mais egocêntrico, ridículo e arremedo de personificação antropomórfica deixe qualquer outro plano de existência. Um espécime infantil adolescente patético, sentindo peninha mesmo porque seu joguinho acabou, você não teve culhões para procurar outro. Ou seja, né, ela tá dando uma bronca pesada aqui, ó. Páginas e porrada aqui, né? É o nome do nosso quadro aqui de leitura, né? Então ela dá essa bronca no Sandman aqui, né? Tal, no sonho, né? E aí, depois disso, ela fala que vai se encontrar com o garoto aqui, mas o garoto não sacou que ele era a morte, né? Por isso que ela fala que vai encontrar ele em breve. Aí ela falou que, ó, Sandman, foi mal aí, eu não tenho muito tempo aqui, então eu tenho que ir trabalhar. Aí o sonho responde pra ela, não, tudo bem, eu posso ir com você. Aí a gente vê uma história, continuar de história lindíssima aqui, ó, do sonho, acompanhando ela em diversos momentos de morte de várias pessoas aqui, né? E as pessoas refletindo no pós-morte aqui, a gente vê as pessoas, tipo, uma espécie de espírito delas aqui vendo o próprio corpo desfalecido e as pessoas nessa reflexão pós-morte, putz, eu não queria ir tão cedo, putz, já sou eu já morri, eu pareço tão diferente, não sei o que, droga, eu tinha tanta conquistar. Tem um bebê aqui com uma hora que quando ele tá morrendo, o bebê, essa espírito do bebê pergunta pra morte aqui, né? Poxa, eu já tô indo tão cedo, né? Eu só tive isso de vida, foi só isso que eu ganhei. E ela falou, infelizmente foi só isso aqui e tal. Depois a gente vê várias outras pessoas falecendo e tal. E a morte levando elas, e todo final que ela leva o bebê, o Sandman fala que ele escuta um bater de asas, porque são as asas da morte, né? Então, aquela figura meio gótica aqui é só uma das aparências aí que a gente enxerga aqui na morte. Assim como o Sandman, né, apareceu pro Marciano com outra aparência, num sonho apareceu pro outro. Quando ele tava no inferno lá, ele reconheceu uma ex-amada dele lá, e ela reconheceu ele como uma espécie de africano, né? Então, com uma aparência mais de africana, perdão, né? Então, do mesmo jeito que o Sandman tem várias aparências, aparentemente a morte tem pelo menos mais uma, né? Por causa das asas e tal, né? E aí depois de toda essa reflexão aí e tal, o Sandman, ele entende aí um pouquinho mais de propósito, né? De aproveitar a vida, a dádiva que tem, né? Ele reflete muito isso na humanidade, né? Durante esse papo aqui, e ele encontra um novo vigor, né, para reconstruir o mundo dos sonhos, para querer buscar lá o objetivo deles, né? Ele tá aqui ele tá até aqui felizão aqui no final do capítulo aqui, né? E tem até um ressignificado aqui, coisa que o colega Rafinha aqui falou aqui do som das asas, que agora na verdade não são os som das asas da morte.
É o som das asas dos pombos aqui, né? Que ganharam a Areia dos Sonhos lá e tão felizões assim e tal, né? E aí a gente conclui aí o último capítulo aqui da nossa jornada do Sandman aqui, né, galera? Que parada maneira. O que vocês acharam aí desse início de história, hein, pessoal? Como que foi, hein? E falando da morte também, né, pessoal? Que personagem carismático, né? É óbvio, né? Eu não posso reproduzir aqui todas as falas assim, mas meu, ela tem um carisma aqui na fala dela, aqui na narração, de como ela se postura, de toda essa amarra que ela tem aqui, né? Ela pegou a bola que ia bater na cabeça deles ali ainda, né? Ou seja, é uma personagem carismática e vocês não esperam, vocês não perdem por esperar quando ela vai, conforme ela for aparecendo mais vezes aqui durante a história. É, porque ela é um anjo, né? A Ade já, uma baita lição de moral bonita, legal ali, cara. É isso aí, né? Esse capítulo, assim, ele reflete um pouquinho, né, sobre isso, dos nossos objetivos, de achar que a gente já não deu, já deu, né? E aí, em paralelo, o Sandman, eu não sei, né? Essa interpretação é meio pessoal de cada um, assim, né? Eu nunca peguei tanto assim. Mas é engraçado você ter um capítulo que fala de morte e o Sandman estar refletindo sobre falta de objetivos, né? Então, por outro lado, né, vários humanos aí querendo estender o tempo deles e o Sandman aqui tristão, porque eu não sei o que eu faço, né? Não sei o que. Então, é interessante, né? Interessante essa dualidade nesse próprio capítulo aí, né? Acho que fica esse destaque aí pra gente depois analisar, né? E pensar, refletir um pouquinho mais aqui, né? Que a leitura tá bem fresca. Deixa eu ler aqui. Ah, e aí, aproveitando aqui esse conteúdo, então, o Ale aqui mandou aqui, ó. Uma vez vi no canal YouTube, Isaac alguma coisa, ele fez uma reflexão sobre a morte e o sonho, pois quando nascemos temos um contrato com a morte e durante nossa jornada temos a possibilidade de sonhar e realizar os nossos sonhos, mas já quando morremos não existe mais essa possibilidade de sonhar. Morte é a falta do sonho, é encerramento dos sonhos. Interessante, interessante, hein, Ale? Interessante, gostei dessa conclusão. Ver que até o sonho precisa ir atrás de novos sonhos é uma lição. Caraca, hein, Liz? Aí também. Nossa, esse meu chat aqui é bravo, hein, galera? Só tem gente do bem aqui, ó, entendendo tudo. Pra caramba, o pessoal aqui mega preparado. Tal qual o Batman aqui, né? Todo mundo aqui preparado. Morte é a ausência da dor, conforto dos enfermos. É um conceito interessante, né? Vai, levanta e anda, irmão. Aí, pode crer, ela deu um cachau no sonho, né? E é meio que isso aí, né? O significado desse capítulo aí, né? E a gente pega isso aí, acho que é a principal lição aí, né? É legal esse paralelo, acho que dá pra esticar muito esse tema aí, mas é bom aí que a gente acabou de resumir, ler e analisar esse capítulo aí e fechar essa primeira história de Sandman aí, né, galera? E agora, não só me atendo aqui ao oitavo capítulo, então vou cortar aqui. é, Mano, dá pra fazer várias piras com Sandman. Sandman é da hora, né, Ale? Sandman é da hora demais. Que privilégio eu tô aqui de ler Sandman com vocês, né, galera? Que rolê da hora. Mas qual que é o lance aqui, então? Aprendi a jogar pão nas pessoas pra motivá-las a eles. Uma boa, uma boa maneira, né? Pelo menos pra chocar, né? Páginas e ó, porrada. Às vezes a gente precisa de porrada mesmo pra acordar, né? Pra algumas coisas, né? E a Dona Morte aqui, a irmã do Sandman aqui, mostrou. Aqui estava, né? À direita, né? Interessante, né? Esse conceito de mortalidade aí é um negócio bravo, hein? Manda essa, Rods. Aí, anotado da Kisama. É médio. Nunca pedi nada. Mano, parece um poema do Alan Poe, o Corvo. Olha aí, várias referências, hein, galera? Ó. Mas o. Que legal, hein, Djalma? Que legal isso aqui, hein, cara? Que legal mesmo, né? Comparar, né? A gente comparar. Que é isso, né? É uma figura que a gente sempre, né, tenta ter um pouquinho de repulsa, né? O próprio Sandman aqui, né, justifica isso, né? Por que que a humanidade tem tanto medo da morte, né? E agora a gente entendeu um pouquinho o porquê aí, né? Esse negócio da aceitação, né? O Sandman até falou, né, que só apenas um cara, né, falou que gostava e tal. O Corvo tem essa pegada. Oh, legal. O Corvo, eu tô pra ler. Eu ganhei de uma amiga o Corvo adaptado lá da Dark Side. Mas eu não sei se eu leio o do Alan Poe ou se eu tento encarar o Corvo aqui. Eu não sei a relação ainda também, tem que pensar. Mas já que a gente tá falando desses assuntos trevosos, né? Corvo, Alan Poe tem tudo a ver mesmo. Sinistro, Raílis. Então, legal, hein, galera? Galera, pra fechar, antes de eu fechar a live aqui, pra gente conversar um pouquinho, eu vou gravar aqui a conclusão da nossa jornada aqui sobre Sandman, hein, galera? Sobre o primeiro capítulo, né? Tem que ter conclusão, né? O vídeo que eu taquei no YouTube, o primeiro lá, ficou meio cortadão, assim, porque não teve conclusão. Eu achei até estranho, eu falei, não, hoje eu vou trabalhar uma conclusão bem calminha aqui pra gente não se perder. Mas, vamos lá, então. Isso aí, galera. Então, agora dando uma conclusão, então, a toda a nossa jornada aqui sobre Prelúdios e Noturnos aqui, né? Essa obra aqui magnífica aqui de Sandman aqui, né? Onde a gente conhece o Sandman do New Game, toda
aventura, né? Que esse perpétuo aqui que representa o sonho aqui, né? Passa com a gente, né? A gente viu a história aqui, então não vou narrar os acontecimentos aqui, mas é legal a gente ver que o New Gaiman usa, ele sai desse universo dos heróis aqui para trabalhar com simbolismos, né? O sonho é uma coisa, a morte é outra, o destino provavelmente é uma outra coisa. A gente tem um pouquinho de esoterismo aqui, menções, vira e mexe aqui a figura do oráculo, né? A Hecate lá de três faces aparece. Então é uma jornada bem legal, um texto bem rico em detalhes, né? A arte, apesar tem seu cuidado também em descrever. A diagramação do quadrinho aqui lindíssima, né? Diversos tempos aqui, a gente até falei, acho que no capítulo 1 durante a leitura aqui, né? Mas ó, a moldura aqui, ó, que em alguns momentos a gente tem aqui, né, um enquadramento que não é aquele simples, né, nove frames lá do Alan Moore, de outras coisas aqui, né? O cara, ó, trabalha com molduras, ângulos, vai, volta, a visão do personagem, visão do inimigo, enfim, isso aqui é quadrinho em seu melhor estado, né, galera? Arte, né? E aí que é maneiro, né? A gente pegar. E é legal porque a gente acompanha esse personagem que é o sonho, né? Que é um conceito tão assim abstrato, né? Que tenta que tomar forma aqui durante a obra, né? E é legal ver ele, né? Fugindo, né? E também toda essa jornada de recuperar as coisas assim é um bom prefácio pelo que a gente vai ver agora pra frente, né? Porque, que nem a gente falou agora no último capítulo da morte, o Sandman tava tristinho lá porque não tava encontrando o objetivo, mas ele já tem o objetivo dele, né? De reconstruir a Terra dos Sonhos e regozijar melhor aí a vida que ele possui, né? E aí a gente vai vendo, né? Menção honrosa, esse brilhante capítulo aqui, né? Do inferno aqui, né? Que ele encara hordas de demônio, faz essa batalha da realidade, né? Eu sou a cobra que pica, não, eu sou o touro que mata a cobra. No final ele ganha do demônio falando que ele é esperança. Que legal, né? Esse conceito. E diversos outros momentos aqui, né? Aquele capítulo no restaurante aqui, tenso demais, né? E provavelmente a gente vai ver ele na série, viu? Esse capítulo aqui do restaurante, porque ele é muito fácil de adaptar. Eu vou até recomendar, tem no YouTube, tem uma adaptação de live action desse capítulo aqui do restaurante. Acho que tem uns 25 minutos o vídeo. Ficou bem legal também. Que aí no final, né, o Sandman apareceu. Enfim, que jornada, que personagem, que jeito legal, né, galera, de contar a história que a gente tá vendo aqui, né? O duelo dos sonhos lá, né? Que o cara, ele pecou pelo excesso. E, cara, a belíssima e lindíssima história aqui, né? Da morte aqui ao fim, com todas as reflexões que a gente fez aqui ao final da história, né? Que da hora, né, pessoal? Que legal. Que da hora é até meio de tom errado, assim, né? Mas que lindo aqui, né? Que legal é essa história que a gente pegou aqui para ler aqui, né? Para compartilhar a leitura, para trocar uma ideia sobre, né? E como é legal ter esse personagem aqui, né? Aumentando a nossa experiência aqui de leitura aqui de quadrinhos, né? Então, Sandman aqui é uma jornada digníssima aqui. A gente tem diversos outros livros aqui para ler, né? A edição que eu tô lendo é definitiva aqui, acho que ela tem 12 ou 13 livros originais. Acho que vai até o 10º, que é a história de verdade, e depois ainda tem o pós-história. A versão Absolute, que fica aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Opa, passei. Aqui. Essa é a versão Absolute aqui, né? Eu tenho ela completa também. Então, se a galera da live topar, a gente pode ler eu leio o Sandman aqui, que provavelmente vai ocupar 2 semanas. Ou eu vou ficar bonzão e a gente vai conseguir ler 8 capítulos em uma noite. Mas eu acho que isso pode ser meio exaustivo. Eu acho que talvez Sandman eu preferia ler do jeito que a gente tá lendo, mais calminho, com mais calma aí. E a gente pode ler Sandman a cada 15 dias, então. Pra não ficar só prendendo aqui a live com Sandman, mas a gente já começa a live com tudo, então. Então talvez não nessa terça, nem na próxima, talvez no dia. Deixa eu ver, hoje é dia 9, ó, tem dia 16, 23. Em março a gente voltaria a ler Sandman de novo? Muito longe? O que vocês acham, galera? Mas a gente pode escolher. Mas é isso, assim, então, pessoal. Acho que aproveitando aqui para concluir aqui, né? Então a gente teve toda essa jornada aqui sobre Sandman, sobre essa rotina aqui, né? Esse aqui é o corte pro YouTube, então fique tranquilo, galera da live aqui. Então, mas o Página Empurrada agradece aqui, se despede da primeira saga aqui que a gente lê, né? 8 capítulos, né? Foi uma jornada aí de boas, sei lá, 8 horas aí de leitura, né? De análise e leitura, né? Não só leitura. E foi bem legal compartilhar muita coisa, um poema aqui que um camarada aqui de Djalma
compartilhou vários conhecimentos aqui que eu falei, o Rafinha, a Liz, a Ana participou um pouquinho no começo também, o Chain aqui curtiu a história também, e vários outros queridos aqui que foram aparecendo aqui durante a live aqui, curtiram aqui essa história do Sandman aí, que cativou a galera aqui. Muita gente não conhecia, teve o primeiro contato por essa aqui, e eu sei que é só o começo aqui de uma longa relação aí de amor aí por essa obra, viu, galera? Então, ficamos por aqui, até a próxima live. Quem gostou aqui do formato resumo, vão ter mais vídeos aqui no YouTube, e quem quer ver na íntegra aqui o conteúdo, que é onde tá o nosso diamante bruto aqui, que é na live, pode me encontrar aqui no endereço aqui, tá, galera? Espero vocês por lá, hein? Até mais e abração aí, pessoal do YouTube. Bons sonhos.